Cleiton já entrou. Júnior. Avisa aqui. Estamos esperando. Já tá on lá. Só avisa, estamos esperando. Só vai entrando. Meus irmãos, nós já estamos aguardando alguns instantes e estaremos começando daqui a pouquinho o culto desta noite. Bota a cadeira mais pra frente. Estamos aguardando o público. Se a igreja não encher, não tem culto. Perguntei quem vai ficar com as crianças. Com o Gilberto. E a questão dos... Estou respondendo o pessoal aqui no... Ok. Perguntando o quê? Seu Teodoro está perguntando como é que vai assistir. Como? Fala alguma coisa aí. Aguardando, né? Aguardar. A internet é moderna, mas o povo não tem que acessar. Nunca pensei que eu ia um dia dirigir culto olhando por um celular. Já dirigi culto de várias formas, mas nunca dirigi culto desse jeito. Olhando por um celular. Olhando para mim mesmo, né? O tempo muda.
Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então ao culto desta noite. Culto de adoração ao nosso Deus, como nos é de costume dentro desse horário. Nós estarmos reunidos para prestar o culto ao nosso Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, nós pedimos a tua bênção para esse momento, que a tua igreja, Deus, reunida, ouvindo a tua palavra, ela possa, Senhor Deus, não somente ouvir, em prática dia após dia. A você que não conhece Jesus ainda, neste momento, você tem uma grande oportunidade diante de Deus. Senhor Deus, abençoe cada um deles que está ouvindo, que não conhece a Jesus ainda. Orienta-o, abençoa-o, transforma isso numa oportunidade de salvação. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de Ti. Orienta-nos e nos ajude a compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, essa noite nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus para nós entendermos alguns propósitos de Deus na vida da igreja, na vida do mundo. E quando nós falamos de propósitos divinos, obviamente nós vamos ter que entrar na questão da soberania de Deus. E quando se trata de soberania de Deus, a pessoa tem uma tendência de achar que é uma coisa ruim, não é? As pessoas têm tendência de achar que um ser soberano faz o que pensa, faz o que quer, faz o que tem que ser feito, um ser que planejou tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo foi planejado por ele, e nisso envolve então uma expectativa muito grande da nossa parte, porque as nossas limitações nos fazem perguntar, enfim, quando nós começamos a sentir o plano de Deus acontecendo em nossas vidas, acontecendo em nossas épocas, aí nós então chegamos a uma situação que muitas das vezes não entendemos, e pelo fato de não entendermos, surgem algumas dificuldades que nos levam ao questionamento sobre o amor de Deus, o seu cuidado para conosco. Esse é um problema sério para nós, porque Deus, na sua infinita sabedoria e graças à sua soberania, é que nós estamos aqui diante dos irmãos e a igreja está aqui na terra. E nós temos que sempre colocar em nossos corações do que a soberania de Deus é algo benéfico para nós, algo muito bom para nós. Porque se Deus assumiu planejar, executar, acontecer do jeito dele, glória a ele por isso, glória a Deus pela sua soberania, porque se estivesse a nosso cargo planejar a nossa vida, planejar as coisas que vão acontecer, planejar as coisas que nós queremos, se nós realmente fôssemos responsáveis por isso, com certeza seria fruto do pecado. Mas glória a Deus, porque ele, na sua infinita sabedoria, é soberano, ele assume, ele é dele, e ele toma decisões, ele faz, ele não faz, ele cria, enfim. E essa relação com a soberania de Deus, muitas das vezes, nos coloca em situações difíceis, preocupantes, mas que na realidade é para o nosso benefício, é para o benefício da igreja, é para o benefício do evangelho. E glória a Deus quando ele age com soberania sobre nossas vidas. Porque às vezes Deus age em nossas vidas para corrigir determinados problemas que nós temos, mas nós não queremos mudar. Então ele vai usar da prerrogativa soberana dele para fazer mudanças em nós. E glória a Deus por isso, porque as mudanças que ele vai efetuar em nós são extremamente necessárias e que realmente trazem a nós uma nova perspectiva de vida. Quantas vezes nós estamos caminhando por uma estrada de pecado e que o pecado já nos enganou, que o pecado já nos iludiu, e o Senhor Deus tem que tomar decisões, e Ele vai tomar decisões sérias para nos fazer voltar. E é por isso que nós temos que olhar para a soberania como algo abençoador na nossa vida. Nós vamos estudar hoje um texto que traz a história da viagem do apóstolo Paulo a Roma. Né? Ali o Senhor Deus vai revelar a sua soberania de maneira maravilhosa. Nós vamos ver coisas ali
que Deus não quis fazer, coisas que ele quis fazer e como ele quis fazer. E isso é ruim? Não, isso é extremamente bom, porque todas as vezes que ele revela, ele conduz a história da forma soberana, ela vai terminar a nosso favor, ela vai terminar a favor do Evangelho, vai terminar a favor da sua soberana vontade, que é extremamente melhor para cada um de nós, para a sua igreja. Essa história que está registrada em Atos capítulo 27, do 1 a 15, aliás, ela vai do 1 ao 27 até o 27 do 1, ela vai até o capítulo 2, nós vamos encontrar uma série de coisas. Eu não vou ler esse texto porque ele é um texto longo, mas vocês abram a Bíblia, ficam com ela aberta, para que nós possamos aqui pontuar alguns versículos e os irmãos acompanhem, lendo, olhando e vendo a história de Paulo a Roma. Quando o apóstolo Paulo foi a Roma, está envolvido um grande plano nessa viagem. Plano esse que Paulo não conhecia, plano esse que Paulo veio conhecer quando ele começou a acontecer. É a mesma coisa conosco. Às vezes nós estamos vendo coisas acontecerem que é exatamente um plano dele em execução na nossa vida. E glória a Deus por isso, né? Porque a palavra de Deus nos ensina, e como alguém já falou com muita sabedoria, às vezes Deus não mostra, né, o caminho. Ele simplesmente diz, vai. Mas não importa por onde vamos, o que importa é com quem vamos. E isso é extremamente importante, isso é soberania. Deus não promete uma boa viagem a Paulo, mas promete um porto seguro, porque ele é soberano. Quando você acha que perdeu tudo, ele tem um plano. E também vamos encontrar o Senhor dizendo lá em Isaías 55, versículo 8, uma passagem extremamente interessante, que ele vai dizer assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Que pensamento nós temos para a vida? É fruto daquilo que estamos vivendo no momento, mas os pensamentos de Deus para nós. Tem uma palavra que ele vai falar em Jeremias, ele diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, eu é que sei o que tenho para dar a vocês. Então, que isso sirva de consolo. Nós não vamos olhar para a soberania como algo, como se fosse Deus ditando ordens, tem que ser assim. Não, ele faz isso com amor, ele faz isso para o nosso benefício. O Senhor Jesus Cristo age na vida da igreja para o benefício, para trazer compreensão sobre nós mesmos, sobre nossos filhos, sobre nossas famílias. Tem coisas que Deus vai permitir na nossa vida para nós aprendermos, e realmente nós temos que aprender, e muito, muito mesmo. É bom nós termos um Deus soberano, um Deus vivo, um Deus que age, que interage, que está no meio de nós, que caminha conosco, que se interessa por nós, providencia as coisas para nós, nos protege do perigo. Esse é o Deus que nós vamos conhecer aqui nessa história do apóstolo Paulo. Às vezes Deus nos protege do perigo, mas sem evitar o perigo, sem evitar as coisas acontecerem. Por isso ele é Deus. Nós vamos observar que a primeira coisa que nós vamos observar, meus irmãos, nesta viagem que o apóstolo Paulo faz a Roma, nós vamos descobrir coisas que Deus não quis fazer. É interessante, porque se você olha para o texto, você vai descobrir coisas que, na nossa forma de pensar, na mente de Paulo, na mente das pessoas, de quem está com essa tempestade sobre si, nós achamos que Deus tem que fazer alguma coisa. O Paulo está ancorado numa ilha, num porto, dá conselhos para não viajarem. O piloto, o comandante do barco, do navio, não dá ouvidos a Paulo. Ele vai dar ouvidos o centurião não dá ouvido a Paulo, perdão, e vai dar ouvidos ao capitão. Resultado disso, por que ele deu ouvido? Porque soprou um vento suave. Aí ele falou assim, olha o momento propício para nós sairmos do porto e começarmos essa viagem. Meus irmãos, o mundo é assim, o mundo não ouve a igreja. O mundo sempre acha que as coisas são favoráveis, porque a aparência das coisas pode mudar a qualquer instante. E foi o que aconteceu. Quando o capitão ordenou eles saíram, foram costeando Creta. Quando chegou lá na frente, eles encontraram um tufão chamado Euroaguilão. Euroaguilão
não é nome do tufão. Eurogilão, no grego, quer dizer vento forte que levanta grandes ondas. Essa seria uma frase, é um vento que está levantando grandes ondas. Se juntar isso no grego, dá eurogilão. É interessante porque nós vamos observar que o vento veio e manteve essa tempestade por 14 dias sobre esse barco. E houve uma grande dificuldade. Grande dificuldade. E aí então nós começamos a observar, poxa vida, por que Deus não mudou essa situação? Não é? Mas Deus não quis fazer. Não quis. Por exemplo, ele não quis acalmar a tempestade. Poderia? Claro que poderia. Jesus já tinha feito isso. Lembra? Jesus estava no barco, levantou e repreendeu o mar e o vento e eles obedeceram. Mas agora ele não vai repreender. Ele vai deixar acontecer. E aconteceu de fato. Porque Deus tinha um plano. No plano soberano de Deus, a tempestade lhe é útil. Ele usa essa tempestade a favor dele. Porque ele tem o controle das coisas. Ele tem o controle de tudo. Paulo tinha que ir a Roma. Isso Paulo sabia. Agora, como Paulo ia chegar em Roma? Isso Deus não revelou. Por exemplo, Deus não quis poupar a carga do navio. Deus quis que jogasse no mar. Está lá no versículo 18. Quando Deus não quis acalmar a tempestade, está no versículo 15. Agora, quando você chega no 18, do texto de Atos 27, você vai encontrar que Deus alivia, manda o pessoal de bordo manda aliviar o barco ficar mais leve. Deus não poupou, não quis poupar. Mandaram, jogaram trigo no mar. Jogaram carga no mar. Tiraram a casaria e jogaram no mar. A gente fica dentro de determinados problemas na vida, muitas vezes, e que temos que nos desvencilhar de algumas coisas, né? Achando que Deus vai nos proteger daquilo. Deus não vai. O Senhor Deus faz o seguinte, jogue isso fora para você poder caminhar diante da minha presença, para que eu vou executar em você o meu plano de salvação, o meu plano de poder restauração. Portanto, eu não vou agir da forma como você pensa que é, porque a nossa lógica não bate com a lógica de Deus. Os nossos problemas são fruto do nosso pecado, a solução são fruto da bênção de Deus. E é interessante porque quando Deus não quer poupar a carga, muitas das vezes nós estamos carregando cargas aí que Deus não vai deixar, e nós às vezes nos achamos que devemos. Uma outra característica interessante, Deus não quis poupar o barco. Poxa vida, era o único lugar seguro que ele tinha. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos seguros de uma situação, a tempestade está acontecendo, o coronavírus está aí batendo as portas, e as pessoas estão seguras, acham que estão seguras dentro das suas casas, estão seguras naquilo. Às vezes eu considero meu emprego algo seguro, mas o Senhor Deus não vai preservar o teu emprego. O Senhor Deus não vai preservar o meu. O Senhor Deus não vai preservar a tua, às vezes nem mesmo a nossa saúde. O Senhor Deus não vai preservar o barco. Ele vai destruir o barco com a tempestade. Isso Deus não quis fazer. Podia fazer? Pode. Às vezes eu fico pessoas aí discutindo a fé, dizendo que tem fé que Deus pode fazer as coisas. Deus pode. Deus pode fazer todas as coisas. Tudo aquilo que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Deus é soberano, Deus é poderoso para fazer isso. Mas quando eu falo de fé diante de Deus, eu tenho que levar em consideração um fato. A minha fé me leva a crer que Deus pode. Mas a minha fé me leva a crer que Deus quer fazer aquilo? Não. Porque nós estamos tratando com um Deus soberano. Nós estamos tratando com um Deus extremamente sábio. Às vezes o que estamos pedindo não pode ser atendido, porque é para a nossa destruição. E, portanto, amados, a fé, ela limita-se à vontade soberana de Deus. A fé limita-se ao que está escrito na palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos impor fé, discutir fé, acha que o que está faltando para a igreja é só fé. Meus irmãos, nós podemos crer que Deus pode. Nós podemos crer que Deus tem poder. 2 perguntas foi feitas a Jesus no Novo Testamento. E uma, ele diz, um pai
lunático, quando Jesus desce na transfiguração, ele disse, se podes, cura meu filho. Jesus disse, se podes, tudo pode o que crê. No outro, o leproso chega para Jesus e diz, se tu quiseres, tu podes curar-me. Jesus disse, quero. É algo que nos aproxima de Jesus. Ele é uma pessoa independente, ele é soberano, ele é Deus. O Senhor nosso Deus não depende das nossas circunstâncias. As nossas circunstâncias não fazem pressão para ele fazer alguma coisa. Às vezes a gente acha que as nossas necessidades vão fazer Deus mudar conosco. Não vai. Deus vai fazer aquilo que é certo, correto, de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. E glória a Deus por isso. Você já imaginou se não fosse feito assim, fosse feito se nós tivéssemos no comando? Aí nós estaríamos perdidos, não é? Nós estaríamos completamente perdidos sobre isso. Então a palavra de Deus vem nos dizer o quê? Olha, tem coisa que Deus não vai fazer. Ele não vai acalmar a tempestade. Tem gente atravessando por crises sérias, achando, tem gente dizendo que não acredita mais em Deus, que Deus não ama mais ele. Irmão, Deus é soberano, dê glória a Deus por isso. Está acontecendo coisas porque nós não temos condições de entender. Está além do nosso conhecimento. Ele não quis poupar a carga, Deus não quis preservar o barco. Isso é soberania. Glória a Deus que nós temos um Deus soberano que cuida de nós com soberania, com vontade soberana, com sabedoria. Ele não cuida de nós baseado naquilo que nós, com as nossas necessidades. As nossas necessidades nos faz projetos. As nossas necessidades nos fazem pensar que a solução para aquilo só tem um jeito, é o nosso. Só que não é bem assim, né? Às vezes nós estamos aí achando que para solucionar um problema é coisa extremamente difícil. De repente Deus resolve aquilo com uma facilidade que nós ficamos até rindo sem graça. Meus irmãos, às vezes nós nos confrontamos com problemas e que Deus resolve ele de uma maneira tão simples que a gente fica olhando, mas como é que eu não consegui ver isso? Não vê mesmo. Só Deus vê. E quando ele vê, ele resolve da forma e do jeito dele. E nós temos uma outra questão interessante também aqui nesse texto, que no versículo 41, nós vamos entender como o Senhor Deus quis fazer isso. Às vezes a gente foca só a questão que Deus não quis fazer, mas não esqueça. Quando Deus não quer fazer de uma forma, é porque ele está usando uma forma para fazer. E no texto aqui nós vamos descobrir como que Deus quis fazer. Como que Deus quis levar Paulo a Roma. Como que Deus quis levar 200 e tantas pessoas a bordo desse navio em segurança. A primeira coisa, Deus vai usar a tempestade. A gente fica pensando, como é isso? Deus usa a tempestade. Deus usou a tempestade para poder revelar a Paulo o que ele queria. O navio estava pronto para ir para Roma, mas Paulo vira, o Senhor Deus diz assim, não, tu não vai para Roma porque eu vou jogar esse navio no fundo. E esse navio vai bater numa praia e você vai fazer isso porque eu estou ordenando ao mar que deixe vocês desorientados. Essa tempestade está sendo enviada por mim para nortear a tua vida. Essa tempestade está vindo na nossa família para nós despertarmos. Tem coisa que cai sobre a família, cai sobre nossas vidas, porque nós precisamos urgentemente aprender uma lição com Deus. Que nós estamos nos distanciando dele. Deus fala assim, eu vou te deixar nessa tempestade 14 dias, vou te deixar nessa tempestade 50 dias, pode até virar ano. Para Deus não tem problema, que ele tem condições de nos manter na tempestade. A tempestade é um instrumento na mão de Deus. Ele quis usar uma fornalha lá no Velho Testamento para demonstrar a Nabucodonosor que quem reina são os céus. Sadraque, Mesaque e Abdênego são lançados dentro da fornalha acesa. Deus não apagou a fornalha. Deus não parou a tempestade, não acalmou aquela tempestade. E Deus está dizendo assim, a fornalha está a meu serviço. Porque é através dessa fornalha que Nabucodonosor vai aprender que existe um Deus acima de todas as coisas. Quando Nabucodonosor vai chamar os três na beirada da fornalha, ele pergunta, vocês estão vivos, filhos do Deus Altíssimo?
servos do Deus Altíssimo. Ele reconhece que existe um Deus Altíssimo, poderoso, que está muito além dos deuses dele. A fornalha serviu para revelar isso. Será que nós estamos prontos, meus irmãos, para que Deus use-nos de forma que Ele quer? Para nos entregarmos a nossa vida na mão dele, para usar conforme Ele quer? Tem pessoas que Deus pode pedir qualquer coisa, tem pessoas que não pode, porque vira murmurador. Não pode passar por nada, mas Deus não faz pergunta, Deus faz acontecer. Aí depois a pessoa fica tentando fazer com que Deus faça as coisas. Deus não vai fazer dessa forma. Deus usou a tempestade, Deus quis usar a fornalha. Deus quis salvar a vida de Paulo, mostrar que apesar disso tudo, a vida do Paulo seria preservada e de todos que estavam com ele. Prestem bem atenção no detalhe. O Senhor mandou dizer a Paulo, o anjo do Senhor foi a bordo do navio e falou com ele assim, Paulo, não te espante. Tá lá o versículo 24 e o 34. O versículo 24 e depois o 34. Paulo, não te espante, tá? Porque nem um fio de cabelo sequer vai se perder desses que estão aí contigo. O Senhor Deus resolveu te dar todos eles. Eu fico imaginando como é que é possível um navio sacudindo para lá e para cá. Hein? Os marinheiros sacudindo para lá e para cá e o Senhor dizendo assim, não vai cair nem um fio de cabelo. É o nosso Deus, é poderoso mesmo. Não é? Eles não vão sofrer dano nenhum. Vocês vão passar pela tempestade e não vão sofrer dano. A tempestade é um instrumento meu. Eles vão entrar na fornalha e não vão sofrer dano nenhum. Mas é necessário passar para ser temperado, para ser moldado, para ser educado, para ser ensinado. É assim que o Senhor Deus age com soberania. Glória a Deus pela soberania divina. Glória a Deus pela soberania. Deus é extremamente sábio quando Ele permite certas coisas em nossas vidas que nós achamos que temos forças. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus tira nossas forças. Ele tira nossas bengalas. Ele tira o nosso ponto de apoio. Para nos fazer entender. O coronavírus está aí. O Senhor Deus tirou as bengalas. Está todo mundo dependendo dele. E nós, como crentes, temos que fazer o mesmo. Nós já sabemos disso. Nós temos que testemunhar isso para o mundo. Quando o mundo se acha muito arrogante, se achando não sei o quê, basta um vírus que é 1000 vezes, quase 1 milhão de vezes menor do que um ser humano, é muito mais do que isso. Mata um homem. Deus é assim, é soberano, é grande. Mas Ele está ali preservando, está ali conservando, porque Ele é Deus. E tem uma característica interessante nesse texto, que Deus quis fazer. Deus quis usar a tempestade, Deus usou uma fornalha lá no Antigo Testamento, salvou a vida do Paulo, Deus tem propósitos, o plano de Deus é Paulo tem que ir a Roma, mas não diz para Paulo que Paulo ia para Roma direto. Né? Deus não diz como ir, mas Deus tem um plano. E agora nós vamos descobrir uma coisa interessante, é que Deus quis usar cada um naquilo que Ele podia fazer. Tem uma coisa que me impressiona muito nesse texto, é quando Deus vira para nós e fala assim, olha, eu vou permitir uma tempestade na sua vida, porque eu quero que você use o que você sabe. Paulo diz assim, quando o navio encostou a proa na praia, num banco de areia lá, as ondas ficaram batendo na popa, os soldados fizeram matar os prisioneiros, mas o Paulo avisou a eles, se vocês fizerem isso, vocês não vão ser salvos. E aí o carcereiro, o centurião, resolveu deixá-los com vida, porque ele queria proteger Paulo. Nós vamos encontrar uma coisa interessante. Paulo vira para todo mundo que está a bordo, 220 homens, se não me engano, e diz para eles assim, olha, pule na água. Uns podem pegar aí pedaços de navio, madeira, sair boiando daqui até na praia. Outros que sabem nadar já saem nadando, vão para a praia. Meus irmãos, há momentos na vida que Deus vai usar aquilo que nós sabemos. E nós temos que aprender isso. Fazer daquilo que cada um pode fazer. Está no versículo 43, 44 do texto. Quantas coisas estão passando na vida para despertar em nós aquilo que nós temos de potencial para fazer. Às vezes estamos acomodados. Às vezes nós temos um potencial para fazer coisas. Às vezes para ajudar na igreja, às vezes para ajudar dentro de casa. Às vezes para resolver o problema de um amigo, para resolver o problema da família. É necessário uma tempestade, meus irmãos, para fazer que isso aconteça.
E o que acontece? Paulo diz assim, cada um que agarra aí num pedaço aí do destroço do barco, se não sabe nadar, vai boiando, vai agarrado aí, te atraca aí no pedaço de madeira. E você que nada, vai nadando. Esse é o momento em que o nosso Deus faz as coisas acontecerem, meus irmãos. E nós temos que aprender isso. Quando chegaram na praia, o problema estava resolvido? Não, estava frio, aberto e chovendo. Aí, se está frio, aberto, o que a gente faz? Faz uma fogueira. Isso mesmo. Temos recursos. Deus nunca vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Nós podemos tirar a pedra da boca do sepulcro, mas só Jesus pode ressuscitar Lázaro. As pessoas podem fazer muitas coisas e Deus não vai fazer por ele. E é aí que vem a nossa crise. Porque às vezes sabemos fazer coisa, mas não despertou em nós ainda que nós podemos. E aí ficamos colocando tudo em cima de Deus, culpando Deus, e isso quando não culpa o diabo. Quando o crente começa a culpar o diabo, quando ficou pior ainda. O crente não está na mão do diabo, não. Meu irmão, minha irmã, o que você tem colocado à disposição do Senhor? Será que você tem nadado até a praia? Será que você tem ajudando a fazer fogueira? Existem perigos no meio disso tudo? Existe. Vem uma serpente lá e mordeu a mão do Paulo. Aí você pergunta, Deus levou Paulo para ser mordido. Não, levou para ser mordido por uma serpente para mostrar para o povo daquela ilha que o Senhor Deus era com ele. E que não lhe iria acontecer nada, como Jesus Cristo já tinha dito lá atrás. E pegarão em serpente e nada vos irá acontecer. Vocês vão até beber veneno, porque tem gente querendo matar vocês, você não vai acontecer. Isso involuntariamente. Não vá você encher uma caixa de serpente e enfiar a mão dentro, hein? Porque você vai morrer envenenado. Isso aqui não é dessa forma. Isso aqui foi quando Paulo pegou o graveto, ela estava lá. Foi um acidente. Tanto é que o pessoal da ilha já começou a esperar ele cair morto, que ele era um assassino e que exatamente iria morrer. Não aconteceu assim. Por quê? Deus está desenhando a história soberanamente. Deus tinha dito, Deus falou, o navio, e eu quero que ele bate, vai bater, vai sair, vão nadar, vão pegar na serpente, vão acontecer, porque tem alguém na ilha de Malta que eu quero. E agora? Agora o plano parece que começa a se delinear. Agora parece que começa a se revelar. Por que Deus? Agora nós vamos entrar então na área do objetivo disso tudo. Deus quis levar Paulo para Malta. Mas para Paulo chegar em Malta havia necessidade de uma tempestade, havia necessidade de afundar o barco. Você viu assim? Não. Paulo viu? Também não. Mas Deus já tinha planejado assim. Será que eu tenho o direito de questionar Deus? Quando você estuda Romanos 9, 9, 10 até o 11, você vai encontrar frases ali. Porventura pode o vaso perguntar ao seu Criador por que botou a alça do lado do outro? Por que me fizeste assim? Não podemos, porque não somos mais sábios do que ele, não temos o conhecimento dele. Não temos. E para nós absorvermos isso, então nós temos que ter uma coisa muito importante. Soberania de Deus, o amor de Deus é revelado. É bênção, bênção. Que bênção foi Paulo em Malta. Olha, Deus é soberano, vou levar ele para ser uma bênção. E Paulo se sentiu abençoado. Chegou em Malta, começaram a acontecer coisas. Deus leva Paulo até para dar testemunho de Jesus. Deus queria que Paulo fosse diretamente para Roma. Jesus diz isso a ele. Lá no 23:11, Paulo, da mesma forma, como deste testemunho de mim em Jerusalém, vais dar testemunho lá em Roma. Então a garantia de Paulo chegar a Roma já estava na mão. Agora, ele não disse, Paulo, você vai até Roma, vai se hospedar em hotel 5 estrelas, vai andar no navio de cruzeiro, vai andar com o carrão do ano. Não, Paulo, tu vai num barco que vai afundar. Mas não avisou antes, né? Teve que passar pela grande turbulência na vida. A nossa vida é construída dessa forma. O amadurecimento espiritual é construído dessa forma. Muitas vezes nós queremos ser maduros, queremos ser resistentes, queremos ensinar nossos filhos que Deus é bom, Deus é misericordioso e sábio, mas nunca tivemos uma experiência com Ele. Por isso, meus irmãos, a soberania de Deus é bênção na vida da igreja.
Cristo vai levar Paulo até Roma. E Deus queria levar o evangelho até Malta. Deus queria revelar algo em Malta. O pai do Públio estava com desinteresse. O que aconteceu? Chamaram Paulo lá. Paulo foi lá, orou por ele e ele ficou curado. Olha só, meus irmãos. Aí a coisa pegou porque começou a vir gente doente de tudo quanto era canto. Como Deus é amoroso, não é? Hein? Tanta gente sofrendo por aí, o Senhor Deus assim, precisa acudir aquele povo. Quantas pessoas necessitadas aí, o Jesus olhando para nós assim, ei, eu preciso que você vai lá, o bicho preguiça. Hã? Vai lá. Vê se consegue fazer alguma coisa lá. Faça o que você pode, eu sou contigo. Eu vou estar com vocês lá para fazer. Jesus disse isso. Vai lá aliviar a dor daquele lá, vai lá orar por ele. E se eu quiser curar ele por teu intermédio? Hein? Quantas pessoas já foram curadas por intermédio de pessoas que nem sabiam que estavam orando naquele momento para a cura dele e pedindo a cura dele, quando ele nem soube que foi curado. Conheço muitas histórias de crentes que foram visitar pessoas até em hospital, oraram por ele, saíram de lá, vieram embora para casa, e depois chegou a notícia, a pessoa ficou curada e teve alta. Sabe por que Deus não mandou ele levantar na hora? Porque senão o que ia sair do hospital lá ia se achar o tal. Quem tem que ser o tal é Cristo. É Cristo que tem que aparecer. Por isso Paulo é levado por Deus para testemunhar de Jesus em Malta. Essa é a vida dele. A soberania de Deus age a favor de Cristo. E nós vamos entender isso muito bem. Aí o pessoal começou a vir, Paulo começou a orar, ficou todo mundo curado. E você sabe que as coisas de Deus são feitas no tempo dele, né? Às vezes a gente acha assim, não, isso aí tem um tempo, daqui a pouco já era. O vírus vai ficar mais 10 dias, mais 20, mais 30. E se ele quiser que fique 2 anos? Como é que nós vamos fazer, né? Ele é soberano. Vai manter tudo funcionando. Porque ele é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Amados queridos, Paulo ficou na ilha de Malta 3 meses. Teve que passar o inverno lá. Quando ele estava lá 3 meses, por causa de uma tempestade que ele pegou, ele fica lá na ilha de Malta e foi bênção onde ele estava. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue transformar crise em oportunidade? Pois então faça isso. Transforme crise em oportunidade. Há pessoas que têm condições de transformar crise em oportunidade. Que tipo de oportunidade? Tem crises, meus irmãos, que vêm sobre a nossa vida para nós criarmos a oportunidade de revelar o poder, o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Transforme crise em oportunidade de testemunhar, de falar de Jesus para as pessoas, de mostrar o poder de Deus, de revelar o quanto Deus é bom. As crises, as tempestades vêm sobre a vida da igreja para que ela transforme isso em oportunidade de pregação, de evangelho, de falar para as pessoas. Está vendo como Deus é bom? Meus irmãos, Paulo levou o evangelho à ilha de Malta, revelou o amor de Deus em Cristo e levou oportunidade de salvação. Quantas tempestades será necessário para que nós realmente venhamos transformar estas crises numa oportunidade de oferecer salvação de Jesus para as pessoas? Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos aí achando que Deus está sendo injusto, Deus não me ama mais. Coitadinho de mim. Esquece, coitadinho, rapaz. Se mexe. Vai lá fazer. Vai passar a crise. Vai continuar sentado. Vai enfrentar essa tempestade, porque não é só essa que está vindo aí, não. É muitas outras ainda aí. Se você se mostra fraco, se no dia da angústia te mostra fraco, tudo não tem base bíblica para nada. O que tu tem no coração? Se te mostra fraco, porque a tua força... A nossa força procede de Deus, não é de nós. Amado, transforme isso. Isso é uma oportunidade. Você está lá na empresa, trabalhando, olha lá, ó, isso aqui é Jesus. Isso é o santo e eterno Deus que está agindo, fazendo, está acontecendo, está no controle. Ele que manda, ele que desmanda. Ele que diz, eu quero fazer assim, não quero fazer assim, eu quero fazer de outro jeito.
E glória a Deus porque ele fez de outro jeito. Porque se fosse feito do meu jeito, eu teria me enrolado todo. Amém por isso. Que Deus realmente, meu irmão, toque no seu coração e veja em tudo isso que está acontecendo que existe um Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E soberania é uma bênção de Deus para a igreja. Soberania é uma bênção de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Quantas coisas que nós achamos que está errado, mas que na realidade está acontecendo o que Deus determinou. Para quê? Para melhorarmos, para nos tornarmos mais eficazes, para nos tornarmos mais pessoas conscientes de nossos compromissos e responsabilidades diante dele. Às vezes, achando que o caminho que nós tomamos está indo para o lugar certo. Salomão já advertia dizendo que há caminhos para o homem que parece que vai dar em vida, mas Salomão diz assim, há caminhos que vão dar morte. Por isso, assim, não, tu não vai não, eu vou derrubar você antes. Ah, mas eu não gosto de cair. Caiu, querido. Nosso Deus é Deus abençoador. E glória a Ele, porque Ele age com soberania, né? Ele é sábio, não precisa perguntar para nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe que temos que ser fortificados. Ele sabe que temos que conhecer a sua palavra. Eu fico às vezes pensando assim. Eu me lembro uma vez que eu era muito jovem ainda, e eu gostava de estudar a Bíblia, e comecei a relaxar um bocado com Bíblia, um bocado com Bíblia. Fui parar no hospital um bocado de bronquite. Fiquei 45 dias no hospital, li o Novo Testamento e quase metade do Velho. Porque tinha o dia inteiro para ler Bíblia. O Senhor Deus falou, você não tem tempo não, vou te arrumar um tempinho. Hein? Você não tem tempo para a família não, vou mandar um coronavírus para vocês ficarem juntos aí pelo menos uns dias aí. Hã? Que benção, hein? Agora ficar perto dos filhos, né? Ficar perto dos velhinhos, ficar perto dos velhos. Velho às vezes é enjoado, mas tem que ficar perto. Né? Tolerar. Que exercício de tolerância, né? Hein? Todo mundo junto, vão ficando nervoso, vão ficando chato, monótono. Pois é, bênção. Deus é sábio. Vamos aprendendo, vamos aprender um com o outro. Vamos aprendendo a maneirice um do outro. Tinha esquecido como é que era o outro, agora aprende. Coisa boa é a soberania de Deus. Ele está avisando bem da igreja dele. Ele está avisando bem de nossas vidas. Ele está avisando o seu bem. Precisamos disso. Porque senão vamos ficar fracos. Mas Deus é tão grandioso com isso que Ele olha para nós e fala assim, vocês precisam saber mais. E eu vou trazer conhecimento a vocês. Às vezes a gente pensa que é um caminho muito fácil, né? Não é não, hein? Caminho difícil. O caminho do aprendizado com Jesus, muitas das vezes, é difícil. Mas tem de bom ânimo. Porque o Senhor Deus é grande em poder. Eu vou concluir o estudo dessa noite, e o sermão, com as seguintes questões. Diante de tudo isso, nós aprendemos primeiro, Deus age por sua soberana vontade. Está acontecendo? É soberano para isso. Segundo, Deus não faz aquilo que o homem pode fazer. Ele não vai fazer. Aprenda isso de uma vez. Deus não vai pegar você no colo para trazer para a igreja. Não vai. Você pode vir sozinho. Terceiro, Deus faz tudo no seu tempo. São 3 meses na ilha de Malta e acabou. Quatro coisas para concluir. Temos que passar por nossas tempestades. E isso é inevitável. E não esquecer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Soberania é uma bênção. Amém, queridos? Antes de nós fazermos a oração final, eu tenho um pedido para a igreja. A igreja que ore pela família do tio da Tatiane, do Paulo, do presbítero Paulo. Ele fez esse pedido e eu estou passando para a igreja, quando for levar suas orações ao Senhor, leve, porque ele faleceu e como a igreja não está podendo, e ela também não está podendo ir vê-los, pediu a nós então que orássemos intercedendo por essa família. E queridos, vamos orar por ela, e não só por eles, tá? Vamos orar um pelo outro, vamos orar cada um por nós, cada um pelo outro. Precisamos um do outro, tá? Em oração, intercedendo. Amados, vamos fazer isso.
Essa semana eu vou passar um pequeno vídeo trazendo orientação sobre os dízimos e ofertas. E que a igreja vai continuar com a sua fidelidade diante do nosso Deus. Então aguardem que amanhã mesmo, se Deus assim o permitir, eu estarei colocando um vídeo sobre isso, uma orientação sobre isso. E Deus abençoe a cada um de nós, continue nos orientando e vamos continuar juntos. Tá? Glória a Deus, porque Deus permitiu essa tecnologia para nos ajudar. Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos imensamente, ó Deus, por termos conhecimento da tua soberania. Tu és um Deus soberano e nós te louvamos, ó Deus, porque tu, através da tua soberania, nos escolheste para vivermos contigo, para andarmos contigo. Te agradecemos, a Deus, porque não temos sabedoria para tomar decisões, não temos sabedoria para escolher caminhos, não temos, ó Deus, a capacidade de aprender as coisas, ó Deus. Precisamos de ti. Ajuda-nos, ó Deus. Quantas vezes uma tempestade, um problema, um obstáculo é extremamente essencial na nossa vida, é benéfico para nós. Pai, obrigado por tantas bênçãos que tu tens nos dado. Obrigado porque tu és um Deus soberano. Não és um Deus qualquer. Não és um Deus de pedra. És um Deus vivo, o Deus soberano que dirige todo o universo. Te louvamos agradecidos em Cristo, teu amado Filho. Amém, Pai.